3 anos atrás, esse assunto era muito pouco falado, né? Ele passou a ser falado de forma mais intensa nos últimos 18 meses e de forma bem intensa nos últimos 12 meses, porque começou a afetar mais os agentes de geração centralizada. Em geral, como você tinha mencionado, quando a gente montou a família de fundos, a gente estava procurando oportunidades que tivessem boa relação risco-retorno. E naquele momento se demonstrava ali ser geração distribuída o setor que a gente tinha boas relações risco-retorno, então a gente acabou montando uma carteira que tem um nível de exposição considerável dentro desse setor. E por todos e aí quando esse assunto começou a tomar mais visibilidade, a gente também se aproximou mais, procurar entender os efeitos disso nos nossos projetos. E primeira conclusão que a gente tirou, a gente tem uma força regulatória, tem um ponto muito forte regulatório de que não vai afetar nossos ativos. Mas vamos dar um passo à frente. Vamos assumir que em algum momento essa força regulatória seja por algum motivo perdida, então os nossos projetos poderiam sim lá na frente estar suscetíveis a esse tipo de impacto. Então vamos começar a estressar os nossos modelos para ver se os nossos projetos aguentariam o curtailment no médio para longo prazo deles. Então, a gente começou a fazer isso e virou hoje a nossa modelagem default. Então, hoje os nossos projetos a gente não aprova um financiamento se ele não aguentar um curtailment perpétuo, não estamos nem falando só de prazo de 5 anos, de pelo menos 5% de constrição na sua geração. Você fala, mas isso é exagerado. Cara, mas assim, a gente, como dizem, uma vez eu ouvi aqui de um gestor bem tradicional aqui de crédito privado dizer que a gente não é pago para acertar, a gente é pago para não errar. Então a gente não tem problema a gente ser conservador. Isso não significa que os nossos ativos vão pagar por essa conta, mas se eles forem chamados a pagar, a gente sabe que pelo menos a dívida ele consegue pagar. Eventualmente o equity vai ser afetado, a rentabilidade do retorno do acionista, o retorno do acionista vai ser impactado, mas do ponto de vista de saúde financeira e capacidade de pagamento da dívida, a gente está bem protegido, isso em relação aos portfólios de geração distribuída. Em relação aos portfólios de geração centralizada, por uma questão de posicionamento da carteira, a gente tem pouco ativo de geração centralizada, e os poucos ativos que tem estão pouco suscetíveis a curtailment. De qualquer forma, esses poucos ativos que estão suscetíveis a curtailment, a gente já começou a testar o impacto de curtailment neles e se isso geraria ou não uma situação de deterioração de crédito ou até no limite uma situação de default. Em geral, hoje na nossa carteira a gente não tem nenhum ativo com risco de ter uma deterioração de crédito ou de default em função de curtailment. E isso é até um ponto importante, tá, Vinícius? Não significa que não é só porque esse assunto está em voga que alguns créditos de geração centralizada vão ter default. Não, isso está longe de ser um default, tá? Vários players são muito robustos em termos de estrutura de capital. Então isso e como o curtailment ele é um problema transitório, não é definitivo, então eventualmente a gente está falando de nos próximos 2 a 3 anos ele ter margens mais apertadas, ou o acionista ter que aportar um pouco de equity ali para fechar a conta da dívida, mas eu ainda tenho o tail, né, o prazo restante desses projetos muito longos. Então, eu tenho ainda 10, 15, em alguns casos 30 anos de concessão ou de contratos de autorização nos projetos, em que a gente recuperaria aí essa rentabilidade, o fluxo de caixa dos projetos. Então, mas é claro, os agentes, as empresas que são investidoras do setor, elas reclamam porque ninguém quer pagar uma conta de falta de planejamento, né? Então, a gente tem que separar aqui o que é ruído do que é realmente uma situação catastrófica. A gente estava falando recentemente com um player que estava junto a um dos diretores da ANEEL, e ele falou, o diretor da ANEEL, Mosna, falou o seguinte: olha, eu nem leio mais notícia, porque notícia, assim, é um conjunto de gente patrocinando gente para escrever sobre aquele tema. Então, se você lê notícia e os algoritmos, né, das redes sociais acabam te direcionando ainda mais, parece que o mundo está acabando. Então, se você tem uma determinada tese, você começa a procurar aquilo, parece que tudo te canaliza para validar, para te dar um viés de confirmação daquela sua tese. Então, isso é um ponto bem importante, tá? O regulador não se baseia em notícias, ele se baseia em dados técnicos e
tanto que ele está dando uma solução estrutural para o problema e não uma solução pontual em cima do desespero.